Em duas gavetas, há, ao todo, 48 processos. Se eu passasse 5 processos da primeira para a segunda, essa ficaria com 30 processos mais do que a primeira. Na primeira gaveta, existe um total de processos igual a quanto, né? Então vamos lá, vamos com calma, vamos ver o que está acontecendo aí. Então eu tenho duas gavetas, certo? Então vamos dizer aqui que na primeira gaveta eu tenho aí X processo, né? Ele não falou, né? Porque se ele falasse aí já não teria mais graça, né? Então eu teria aí X processos. Vou botar só X, tá? Na segunda gaveta, ele também não falou quantos processos tem, certo? Vou chamar de Y. Logo no início ele fala que ao todo são 48 processos. Então só olhando aí, a gente já tem que X, deixa eu ver aqui, X mais Y é igual a 48. Certo? Ele veio no cantinho. X mais Y é igual a 48. Para eu resolver esse sistema, falta ainda uma equação. Então vamos trabalhar agora nessa equação. O que aconteceu? Né? Se eu passasse 5 processos da primeira para a segunda gaveta, ou seja, dessa primeira gaveta, eu vou passar 5 processos para o lado de baixo. Se isso acontecer, né, se eu tirar 5 processos do primeiro e passar para o segundo, como que vai ficar a minha configuração de gavetas agora? A quantidade de processos na gaveta, né? Na primeira, eu não vou ter mais X, né? Já que eu passei 5 para de baixo. Então, na primeira gaveta, eu vou ficar agora com X, que é o que eu tinha antes, mas eu passei 5. Então, vai ficar X menos 5 processos na primeira gaveta. Da mesma forma, na minha segunda gaveta, eu não vou ter mais Y, porque eu passei 5 processos para essa segunda gaveta. Então, eu vou ficar com Y mais 5. Né? Eu tirei 5 da primeira e passei para a segunda. Então, na primeira eu tiro 5 e na segunda eu coloco 5. Por isso que eu somei. E aí ele fala, né? Se isso acontecer, né? Se eu passar 5 processos da primeira para a segunda gaveta, esta ficaria com 30 processos mais do que a primeira. Ou seja, o Y mais 5, ele tem 30 processos a mais do que a primeira. Então, só olhando essa segunda frase que ele deu aí, a gente consegue montar a nossa segunda equação, certo? Ou seja, a segunda gaveta, que é representada pela quantidade de processos como sendo o Y mais 5, ela vai ser igual ao número de processos da primeira, X menos 5, mais 30, dado que ele tem aí, vai ficar com 30 processos a mais. Então, X menos 5 mais 30. Quase que eu fico em cima ali. Certo? Então, esse é o esqueminha aí para a gente montar a nossa segunda equação. Então, agora a gente vai organizar, né? Organizar essa equação aí para ela ficar bonitinha para eu colocar ali no sistema. Então, eu vou ficar com Y mais 5 igual a X menos 5 mais 30, né? Tirando aí o parênteses. Tudo que tiver letra eu vou passar para a esquerda. Então, esse X ele vai para o outro lado com o sinal trocado. Então, menos X igual... esse mais 5 ele vai para o outro lado com o sinal trocado. Menos 5. Esse menos 5 continua à esquerda. Menos 5 mais 30. Então, fiquei aí com y menos x igual menos 10 mais 30. Y menos x igual a 20. Então, essa é a minha segunda equação do nosso sistema de equações. Então, essa daqui eu vou levar lá para cima. Y menos x igual a 20. Então, aqui, ó. Y menos x igual a 20. Para eu resolver isso daí, não preciso me esforçar muito, né? Só eu somar, eu já resolvo o meu problema, porque os x eles são iguais com sinais trocados. Então, aqui, se eu simplesmente somar essas duas equações, né? Aplicar lá o método da adição, eu vou ficar com x vai cancelar, e y mais y vai dar 2y. E 48 mais 20 dá 68.
E aqui a gente já consegue o valor do y. Então, y é igual a 68 sobre 2, que vai dar aí 34. Certo? Y é igual a 34. O que ele pediu mesmo? Na primeira gaveta existe um total de quantos processos? Então, ele quer saber o valor de x. Então, não basta só descobrir o valor de y aí. Mas eu já encontrei o valor de y, é 34. Para eu encontrar o valor de x, é molezinha, né? É só pegar um dos dois processos, tanto faz. Vou pegar aqui o primeiro. E o y, que eu já sei o valor, eu troco, né? Então, vou ficar com x mais, no lugar do y, 34, igual a 48. E aí, o x é igual a 48 menos 34. Então, x vai ser igual a 14. Então, descobri aí o valor de x, né? X vai ser 14. 14, letra A de animal. Certo? Questãozinha bem bonita também de sisteminha de duas equações.